temos uma expectativa na sua vinda, para que você possa vir, porque tudo aqui é preparado para você. Mas, ainda que você não venha, nós recebemos uma palavra do Senhor, para que esse momento sempre aconteça. E nós temos procurado ser fiéis, para a glória dEle. Amém? E essa semana, ela foi uma semana assim, meio tensa, porque eu estava compartilhando com minha esposa, dizendo: amor, eu não sei o que é que eu vou pregar sábado. E isso se estendeu até a quinta-feira à noite. E quando foi na quinta-feira à noite, o Senhor começou a trazer luz ao meu entendimento. E ontem o Senhor me deu a palavra. E eu acredito que só aconteceu 2 vezes em 4 anos de cajado e pão. Então eu acredito que o Senhor tem uma palavra especial para abençoar a sua vida nessa manhã. Amém? E é uma palavra que envolve tudo isso que nós estamos vivendo aqui. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 3, o verso de número 15. Jeremias 3,15. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Mais uma vez a palavra diz: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Aleluia. Senhor, nós nos alegramos por tudo que está sendo realizado nessa manhã. Nós nos alegramos pela vida da tua filha, a pastora Lene. Nós nos alegramos por este dia que o Senhor mesmo preparou. Nos alegramos pela unção que hoje está sendo derramada sobre a sua vida. Mas a nossa maior alegria é o Senhor. A nossa maior alegria é a sua presença. A sua presença, ela é incomparável. Não há absolutamente nada que possa se colocar em um pé de igualdade à presença do Senhor. E nós estamos diante da tua palavra. E nós queremos então ouvir a tua palavra aqui na tua presença. Fala conosco, Senhor, ministra o nosso coração. Nos permita receber uma palavra do Senhor que venha alinhar o nosso coração ao teu. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. E você diz amém? A palavra do Senhor diz: vos darei pastores segundo o meu coração. Vos darei pastores segundo o meu coração. Alguém disse que a vocação para o pastorado é a mais sublime de todas as vocações. E certamente cada vocação, cada chamado carrega consigo um peso de glória. Mas a vocação para o pastorado é a mais sublime de todas elas. O reverendo Hernando Dias Lopes, no seu livro De Pastor a Pastor, ele declara a vocação pastoral como algemas invisíveis. Você está apegado àquele que te chama. Você está algemado àquele que te chama. E ele declara ainda que esse chamado, ele é irrevogável e intransferível. É algo entre aquele que é chamado e aquele que o chamou. E absolutamente ninguém pode se colocar nesse meio. Quando ele chama eficazmente. Amém? Deus chama pessoas diferentes.
em circunstâncias diferentes, em idades diferentes, para ministérios diferentes. Porque o chamado, ele é pessoal. O chamado, ele é pessoal. Uns são chamados ainda no ventre, como foi o caso de Jeremias. Ou melhor dizendo, antes mesmo de ser formado no ventre da sua mãe. A palavra diz que o Senhor já o conhecia e que o Senhor já o havia separado e consagrado para ser profeta às nações. Outros são chamados ainda criança, como Samuel. Outros são chamados em momentos de crise, como foi o caso de Isaías. Ou seja, o chamado, ele é pessoal. E hoje o Senhor tem chamado a pastora Lene para o ministério. É interessante nós notarmos que já há um reconhecimento do chamado na sua vida. Ela tem sido honrada e respeitada como pastora, porque de fato ela o é. Mas o Senhor separou o dia de hoje para testificar isso na terra, de que ela foi chamada por Ele para o ministério pastoral. Amém? O profeta Jeremias, ele diz que é Deus quem dá pastores à igreja. Amém? E essa verdade, amados, precisa ser reconhecida. Deus dá pastores à igreja e não igreja a pastores. É algo completamente diferente. Nós precisamos reconhecer essa verdade e as implicações dessa verdade em nossas vidas. Ou seja, a igreja não é o destino final do chamado pastoral, antes é apenas o meio aonde ele desenvolve o chamado do Senhor na sua vida. É por isso que aquele que é chamado pelo Senhor, ele não deve viver em desespero, pensando, qual igreja eu pastorearei? Porque o Senhor Deus dá pastores para a igreja. Está no coração do Senhor, amém? O pastor, ele não é um voluntário. O pastor é alguém chamado. E ele é chamado por Deus, amém? O seu ministério não é procurado, irmãos. Mas o ministério, ele é recebido, porque é Deus quem dá. Então não é algo que eu quero, não é algo que eu vou buscar. Aliás, via de regra, a maioria de nós não quer. Mas ele vem sobre nós. Por quê? Porque é Deus quem dá, ele é recebido, amém? E a sua vocação, ela não é terrena. Ainda que ela se desenvolva na terra, mas a sua vocação, ela é celestial. E aqui muitos pastores, por não entender essa verdade, estão sucumbindo no ministério que deveria ser tão glorioso. Porque não entendendo que a sua vocação é celestial, procuram vantagens na terra, vantagens humanas. E esse definitivamente não é o chamado do Senhor para a nossa vida. O chamado do Senhor para a nossa vida é cumprir o nosso propósito divino. Nós não estamos declarando com isso que não seremos abençoados na terra. O Senhor declarou que aqui nós seríamos abençoados 100 vezes mais de tudo aquilo que deixamos para trás para cumprir o nosso propósito. Mas a palavra declara que nós precisamos entender que essa não deve ser a nossa motivação. A sua motivação, pastora Lene, deve ser cumprir o seu propósito divino. Entrar no ministério com outras motivações é um grande perigo. O ministério não é um palco de sucesso, irmãos. E como infelizmente muitos têm se equivocado nisso. Como infelizmente muitos têm visto essa plataforma como um lugar de sucesso. Ele não é nem mesmo um palco de sucesso, nem um camarim onde colocamos máscaras para assumirmos um papel diferente daquela realidade de quem nós somos. Nós devemos ser quem somos, porque foi assim que Ele nos chamou. Ele nos chamou exatamente na nossa identidade, em quem somos.
E Ele nos chamou para cumprir o seu propósito. Então, olha, o ministério, ele é um campo de trabalho cuja essência é a integridade. É isso que o Senhor quer ver na sua vida, minha pastora. Integridade. Ser íntegro, completo, todo, naquele que é o chamado do Senhor para a sua vida. A vida do ministro é a vida do seu ministério, irmãos. Não há dualidade. Eu não sou alguém aqui e alguém fora daqui, mas eu simplesmente sou, porque a minha vida é o meu ministério, o meu ministério é a minha vida, e o Senhor quer encontrar essa verdade em mim. Então, olha, abraçar o ideal do ministério é abrir mão de outros ideais. Todo aquele que é chamado, todo aquele que é vocacionado, ele tem que necessariamente deixar algo para então seguir o Senhor. Todos. Isso é algo que vai acontecer. Mas olha, alguém disse que se o ideal ele for maior do que a vida, vale a pena dar a vida pelo ideal. Amém? Vale a pena. E alguém disse ainda, olha, não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Você entendeu? Não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. O chamado ministerial, o chamado pastoral é um privilégio. Como declaramos aqui, é a mais sublime de todas as vocações. O ministério pastoral tem lutas? Sim, inúmeras. Traições? Aos montes. Mas eu declaro para você, irmão, eu não troco isso por absolutamente nada. Porque o meu chamado é a minha vida. Porque o nosso chamado é a nossa vida. Então eu quero que você possa observar comigo algumas verdades declaradas por Jeremias. Diga comigo assim: é Deus quem dá pastores à sua igreja. E aqui nós podemos observar duas verdades nesse texto. A primeira é que a escolha divina, ela não é fundamentada no mérito, mas ela é fundamentada na graça. Amém? A palavra diz, olha, é Deus quem dá. Não tem a ver com você, não tem a ver comigo. Não há nada de bom em nós para que então o Senhor viesse nos chamar para o ministério. Isso é fruto da graça de Deus. A palavra diz que Jeremias, antes mesmo de ser formado no ventre, ele já havia sido separado pelo Senhor para o ministério. Perceba, não havia mérito algum em Jeremias que justificasse o seu chamado, porque aliás ele nem vida tinha. Então o chamado, ele é a graça de Deus na nossa vida. Quando criança, foi que Jeremias então começou a desenvolver o seu chamado. Mas olha o que diz a palavra: ele não sabia falar. Ele simplesmente não sabia falar. Foi Deus quem colocou as palavras na sua boca. Não havia mérito, mas havia graça, amém? Então não é preciso haver mérito, é preciso haver graça, a graça de Deus sobre nós. Porque é pela graça que nós somos chamados. O que dizer do profeta Jonas? Jonas tinha dificuldade, irmãos, de perdoar, e foi chamado pelo Senhor. O Senhor manda ele ir para uma direção, ele vai para outra. Eu não quero cumprir o meu propósito, porque eu precisarei perdoar. Alguém chamado pelo Senhor. Certamente dentre nós teríamos pessoas que tinham mais mérito aqui do que Jonas. Mas o Senhor o chamou. Porque não tem a ver conosco. É a graça de Deus em nós. E Paulo se considerava o menor dos apóstolos.
o menos santo e o maior dos pecadores, um assassino, mas Deus o chamou, porque é pela graça do Senhor. O que é que isso fala para o nosso coração? Desenvolver um ministério na base da meritocracia é um suicídio, irmão. É um suicídio. É algo impossível de se realizar. O profeta Isaías diz que as nossas melhores obras são como um trapo de imundícia diante do Senhor. Então nós não podemos querer desenvolver o nosso ministério, baseados na nossa meritocracia. Por quê? Porque é Deus quem dá pastores. É Deus quem vocaciona. Então entenda uma coisa, não há espaço na vocação pastoral para a altivez e o orgulho. É isso que a meritocracia quer fazer conosco. A meritocracia, ela quer nos colocar num lugar de altivez, ou seja, eu sou o que sou, eu faço o que faço porque eu sou merecedor. Não é. Se você é alguém no reino, se você faz algo em prol do reino, é porque foi Deus quem quis fazer. Não tem a ver conosco. É a graça de Deus se aperfeiçoando em nós. Então, o portal de entrada para o ministério é a humildade. Amém? Um coração humilde. Porque a palavra diz que a soberba precede a ruína. É tão comum nós ouvirmos numa ocasião como essa, pastores declararem: olha, mas eu não sou digno, eu não sou digna, eu não sou merecedora. Aleluia, não é mesmo. Não é mesmo. Mas Deus é quem dá pastores, amém? Paulo disse assim: olha, se prego o evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Não temos do que nos gloriar. Então, querido, pastor Alene, não busque méritos para justificar o chamado do Senhor na sua vida. Porque não tem a ver com aquilo que você faz. Tem a ver com aquilo que você é. E aquilo que você é pela graça de Deus. Pela misericórdia e pela bondade do Senhor. Então, irmãos, nós não estamos no ministério porque somos alguém, mas nós estamos no ministério para anunciar o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, amém? É para isso que nós somos chamados. E quem nós somos? Isso é o que menos importa. Aquilo que eu faço é o que menos importa, se você tem dado glória a quem é digno de glória. Se você tem exaltado aquele que é digno de ser exaltado. É pela graça e na graça que nós devemos desenvolver o nosso ministério, amém? Em segundo lugar, é Deus quem coloca os membros no corpo como Ele quer. Como isso é glorioso, irmãos. Porque olha, todos os salvos têm dons e ministérios no corpo. Todos. Mas nem todos são chamados para ser pastores. É Deus quem dá. É Deus quem chama. É Deus quem vocaciona. É Deus quem tem dado pastores para a igreja. Ou seja, não somos nós quem decidimos, é Deus. É um chamado, irmãos, irrecusável. Glorioso. Por vezes ardiloso, mas extremamente glorioso. Então, quem é chamado para esse serviço, não pode se orgulhar, porque nada tem que não tenha recebido. Você está entendendo? Amados, se você tem um ministério expressivo aos olhos dos homens, nada você tem que você não tenha recebido.
Se você tem um ministério que não é tão expressivo aos olhos dos homens, nada você tem que não tenha sido recebido. Então nada tenho de que me orgulhar. Nada tenho de que me vangloriar. E essa verdade nos faz entender que o chamado ou a vocação pastoral é uma liderança posicional. Ou seja, o pastor, ele não é mais nem menos importante no corpo. Ele é funcional para o bom desenvolvimento do corpo. Foi o Senhor quem deu. Foi o Senhor quem chamou. Amém? Deus dá pastores à sua igreja. E Deus não apenas chama, mas Deus especifica a missão. Ele nos faz entender o chamado. Então, o que é um pastor? O que é uma pastora? O que significa pastorear? Em primeiro lugar, pastorear é alimentar o rebanho de Deus com a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Não cabe ao pastor prover o alimento. Ele apenas oferece o alimento. E é o Senhor quem lhe dá a provisão para que então você possa oferecer ao rebanho que é dele mesmo. Então, amados, nós não precisamos inventar moda. Nós temos que simplesmente oferecer o alimento, e o alimento é a palavra de Deus, amém? Então, olha, reter a palavra de Deus é um grave pecado. Nós não podemos reter aquilo que deve ser oferecido. Esse é o verdadeiro alimento da igreja. E há muitas igrejas que estão doentes porque estão se alimentando de ervas venenosas. Porque tem muitos que estão dando de si, quando na verdade deveriam dar dele. Então, nós somos chamados como pastores para alimentar o rebanho. E esse alimento, ele não está em nós, ele apenas nos é dado. Por isso, tem havido muita morte na panela, irmão. Muita morte na panela. O pastor precisa ser um incansável estudioso da palavra. É claro que existem mentes extraordinárias. E aqui você precisa entender algo, que o chamado ele é específico para cada um. Então você não tem que querer se comparar a ninguém. Você só precisa ser fiel. É isso que o Senhor requer de nós. O Senhor requer dos seus despenseiros que eles sejam fiéis. Agora, estudar a palavra, meditar na palavra, comer a palavra, viver a palavra é chamado de todo ministro. Então você dará à sua igreja conforme aquilo que o Senhor lhe tem dado. Agora a palavra também nos diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor o colocará. Então quanto mais você se dedicar a essa palavra, mais dela você terá em sua vida e mais dela você poderá levar à sua igreja, amém? Porque esse é o alimento que de fato nutre a igreja do Senhor. Você não precisa ser eloquente. Você não precisa ser um exímio pregador. Você não precisa ter essa palavra que o nosso pastor Paulo tem. Você só precisa oferecer a palavra. Colocar essa palavra à disposição da sua igreja. Amém? Em segundo lugar, nós aprendemos que pastorear é proteger o rebanho de Deus dos lobos vorazes. E eles são muitos. E eles estão em todos os lugares, inclusive no nosso meio. Não aqui, irmãos. Amém? Não aqui. Amém? Está tudo limpo, está tudo, glória a Deus, tudo no seu lugar. Mas os lobos, eles vêm para o arraial. E o nosso papel
é pastorear o rebanho protegendo destes. Jesus alertou que haveria lobos vorazes. Olha, nem tudo que parece ser de Deus é. Nem tudo. Mas parece, mas parecer não é ser. E o nosso papel, como pastores, é exatamente proteger, guardar, cuidar as nossas ovelhas. Irmão, porque olha, a ovelha é um animalzinho assim tão inocente. Não vê direito, não consegue andar direito, precisa ser guiado. Assim mesmo são as ovelhas, irmãos. E o nosso papel, então, é cuidar. Os pastores são aqueles a quem o Senhor encarregou de proteger as suas ovelhas dos lobos. É um papel que nos foi dado. Então, os pastores se colocam na linha de frente para proteger a igreja das ardilosas sutilezas do diabo, como um copeiro do rei. O copeiro do rei, antes que o seu rei pudesse beber qualquer coisa, ele bebia, para que o seu rei não pudesse ser envenenado e morto. E nós temos esse chamado de ir à linha de frente para proteger as nossas ovelhas de comerem e beberem aquilo que pode matá-las. Então nós somos chamados para protegê-las, amém? Você é o responsável pelo alimento que está sendo posto na sua igreja. Você deve cuidar da sua igreja, amém? E que privilégio, irmãos, você poder cuidar das ovelhas que não são suas. Lembre-se disso, elas não são suas. Porque se fosse, você até poderia cuidar de qualquer jeito, mas elas não são. Elas são do Senhor. E você vai devolvê-las para o Senhor. Você vai apresentá-las ao Senhor. Então você deve sim cuidar e proteger as ovelhas do Senhor, amém? Em terceiro lugar, pastorear é gostar do cheiro de ovelha, irmão. Eita, coisa boa, não é, meu pastor Barbosa? Maravilhosa. Irmãos, não tem nada que o pastor deva gostar mais, desejar mais do que o cheiro da ovelha. Estar no meio, estar com elas. A gente por aqui está sempre criando alguma coisa. Quando não tem nada, vamos pensar em alguma coisa para juntar todo mundo. Porque o cheiro de ovelha é maravilhoso. Então, a missão do pastor é apacentar. O pastor é alguém que convive com a ovelha. Tem que estar junto. Tem que estar junto, porque como apacentar se não estiver junto? A ovelha é um animal que não pode cuidar de si mesmo. Então ela precisa de você, pastor, amém? Precisa de você, pastora. Se a ovelha desgarrar do rebanho, ela é presa fácil. E aí quando você percebe que ela está desgarrando, você vai lá e chama para si. Coloca ela, introduz ela novamente no rebanho, para que ela não venha se desgarrar. A ovelha precisa do pastor e o pastor precisa estar perto para socorrê-la em suas necessidades. Pastor, pastora, você não é Deus. Você não vai dar às ovelhas aquilo que você não pode dar. Isso não precisa trazer nenhum desespero ao seu coração, mas o pastor, a pastora, precisa necessariamente estar no meio do rebanho. E aquilo que é seu, de competência sua, você fará. Agora, aquilo que é do Senhor, somente o Senhor fará. Amém? É o pastor, é a pastora, quem leva as ovelhas ao pasto verdejante.
as águas tranquilas. É o pastor quem conduz a ovelha pelos vales escuros, pelos vales tenebrosos, auxiliando-a para que ela permaneça no rebanho. E também é o pastor que disciplina aquela que põe em risco a vida de todo o rebanho. Minha pastora Lene nunca tenha medo de disciplinar quem quer que precise ser disciplinado. É exatamente aqui que nós somos aprovados pelo Senhor. Nós não temos que dar às nossas ovelhas aquilo que elas querem, mas aquilo que elas precisam. E o que elas precisam é de um pastor e de uma pastora segundo o coração de Deus. Muitas vezes nós vamos hesitar sim, porque o coração vai ficar temeroso, como é que será, né? O que é que vai acontecer? As ovelhas são do Senhor. Você não vai se responsabilizar naquilo que é uma decisão delas, mas você será cobrada diante do Senhor por aquilo que compete a você. É nosso papel como pastores disciplinar aquelas que estão colocando o rebanho em risco. Amém? Em quarto lugar, pastorear é encorajar as ovelhas. O ministério pastoral, irmãos, é amplo. O pastor, a pastora, é um MacGyver. Não é? É um MacGyver. Vocês não sabem o que é isso não, os mais novos não, mas os mais antigos sabem quem era MacGyver. Amados, o pastor ensina, o pastor alimenta, o pastor orienta, o pastor protege, o pastor disciplina, o pastor fortalece, o pastor anima, o pastor consola, o pastor encoraja. É o chamado. Aí alguém pode pensar assim: mas ele só vem a mim quando está precisando de algo. É assim mesmo. E depois que ele recebe algo, ele vai embora, feliz da vida, e você fica: mas como assim? Mas sabe por que ele lhe procura? Porque você tem algo para dar a ele. É por isso que ele lhe procura. E qual é então o seu papel? É simplesmente dar, simplesmente oferecer, simplesmente abençoar. Mas você tem um pastor supremo, a quem você também pode recorrer. E pode ter certeza que você terá muito mais do que aquilo que você tem dado. Porque Ele é fiel, amém? Ele é fiel. Então o pastor, ele não é aquele que esmaga a cana quebrada, nem apaga o pavio que fumega, irmãos. Mas o pastor é um encorajador. A sua ovelha vai chegar para você dizendo assim: olha, não é possível, eu não consigo, não tem jeito. E você vai encorajá-la. E ela vai conseguir. Quantos não chegaram dizendo: não dá, é impossível, e depois estão sendo consagrados para o ministério pastoral, não é, pastora? Não é assim que Deus faz? Não quero nem ver a igreja na minha frente, porque o que fizeram comigo vai dar certo. E hoje está sendo consagrado para o ministério. O pastor é aquele que não apenas gosta de pregar para o seu rebanho, mas ele gosta de estar com o rebanho que ele prega. Isso é maravilhoso, irmãos. Pastor, se você não tem usufruído disso, inventa qualquer coisa para trazer as ovelhas para perto de você. Vai assistir um filme junto, vai fazer qualquer coisa, mas chama eles para perto. Porque a ovelha tem que estar perto do seu pastor. O pastor tem que estar perto da sua ovelha. Irmãos, nós gostamos muito de ovelha.
Tem umas que estão quase se mudando para a minha casa. Né? Elas estão sempre lá, e isso é maravilhoso. Irmãos, dia de quinta-feira a gente começa uma célula na nossa casa de 4 horas da tarde. Quando tudo vem terminar, quando eles estão saindo de lá, né? Porque tem uma célula às 4, uma às 18 e uma às 8. São 3 células na quinta-feira. A gente gosta de brincar dizendo assim, a nossa casa é uma casa celularizada. Da meia-noite o pessoal está lá ainda, e a gente dizendo, vai embora. Preciso dormir, amanhã eu vou acordar cedo. Mas a verdade é que nós amamos. A verdade é que isso é glorioso. Porque nós amamos as ovelhas. O pastor chamado, como disse o pastor Paulo, ama as ovelhas. Até mesmo aquelas que lhe ferem, ele continua amando. É verdade que às vezes machucado, mas continua amando. Porque Deus dá pastores segundo o seu coração, amém? E o pastor segundo o coração de Deus, ele tem a consciência de que Deus o chamou para amar a Cristo e apacentar as ovelhas com humildade. Ele sabe que ele não é o dono do rebanho, ele sabe que o rebanho não pertence a ele, ele sabe que Deus não lhe passou uma procuração para que ele viesse a se tornar dono, um direito de posse da igreja. Pastores segundo o coração de Deus são aqueles que pastoreiam o rebanho com o coração de Deus. O Senhor dá do seu próprio coração, para que nós possamos pastorear com o seu coração. E é possível sim pastorear, porque é Deus quem dá. Então quando Deus nos chama e nos dá para o ministério, Ele nos dá toda a condição para que esse ministério seja desenvolvido, amém? Por isso, esses pastores entendem que o ministério não é um posto de privilégio, mas é uma plataforma de serviço. Irmãos, eu sou muito abençoado em pastorear, mas eu entendo perfeitamente que eu não estou aqui para ser privilegiado, ainda que eu seja. Estou para servir. O chamado pastoral é o chamado para o serviço, amém? O pastor chamado, ele não olha para as ovelhas pensando o que elas podem me dar. O que eu tenho a ganhar através de suas vidas. Ele olha para a igreja, para as ovelhas, pensando como eu posso servi-las, como eu posso abençoá-las, como eu posso dar da minha vida por elas. O pastor, segundo o coração de Deus, apacenta o rebanho debaixo do cajado supremo do pastor, do supremo pastor. Ele não faz nada que não seja orientado pelo dono das ovelhas. Amém? Agora, nesse chamado, nós somos chamados a pastorear com excelência. O nosso ministério deve ser exercido com excelência. Foi isso que o Senhor declarou. Ele disse assim, olha, o pastor deve apacentar o rebanho de Deus com conhecimento. O pastor, como já declaramos, deve ser um estudioso da palavra. Ele deve conhecer a palavra, ele se alimenta da palavra e ele prega a palavra. Então deve haver conhecimento, o pastor deve ser excelente na sua busca pelo conhecimento da palavra. Nós não estamos falando, irmãos, de intelecto. Você sempre vai encontrar alguém que esteja à sua frente, que tem uma mente mais extraordinária do que a sua, mas o Senhor está chamando você para ser excelente dentro do seu chamado e dentro da sua vocação. E não há como pastorear a igreja de Deus se nós não tivermos conhecimento da palavra. Agora, quanto mais você cavar, mais águas límpidas você vai encontrar, amém? O pastor que apacenta o rebanho com conhecimento, lê a Bíblia e lê o povo. Lê a Bíblia e lê o povo.
ele tem conhecimento, ele não é alienado, mas ele tem conhecimento. E também o pastor deve apacentar o rebanho de Deus com inteligência, com conhecimento e inteligência. Foi isso que disse Jeremias: eis que vos darei pastores, que vos pastoreiem, né? Com conhecimento e com inteligência. E o que viria a ser isso? Isso significa pastorear com sabedoria e sensibilidade. Sabedoria é usar o conhecimento para os melhores fins. Conhecimento de quê? A palavra. Tem tanta gente, irmão, que tem conhecimento, mas não tem inteligência. E até poderiam fazer uso do conhecimento que têm, mas por lhe faltar essa inteligência, por lhe faltar essa sensibilidade, por lhe faltar o governo do Espírito, acabam destruindo tudo. E o Senhor está dizendo: eu lhe estou dando a capacidade de conhecer, mas eu também estou dando a inteligência, a sensibilidade, o espírito de toda a sabedoria, para que você possa pastorear a minha igreja. Então essa sensibilidade é a maneira como o pastor aplica o conhecimento no pastoreio das suas ovelhas. Esse é o chamado do Senhor, amém? É assim que nós devemos pastorear o rebanho de Deus. Esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas. Eu posso lhe dizer, minha pastora Lene, se você guardar no seu coração essa palavra e essa instrução, certamente você terá um ministério de muito sucesso aos olhos do Senhor. Não importa se será sucesso aos olhos dos homens, mas nós devemos responder àquele que nos chamou. Você não tem que dar resposta para pessoas, você tem que dar resposta para aquele que te chamou, para aquele que te vocacionou, porque ele lhe chamou, porque você é uma mulher segundo o seu coração. Amém? Amém, irmãos? Quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus.